Olá, bom dia, saudação de paz a todos. Sou do canal Missão em Graça, professor José Ricardo Ferri. Se você não é inscrito em nosso canal Missão em Graça, professor José Ricardo Ferri, se inscreva em nosso canal para que tenhamos maior incentivo em levar a palavra da graça de Deus a todo o povo brasileiro e também a todo mundo. Nós alcançamos não só em nosso país, mas alcançamos através da mídia o mundo todo. Então se inscreva em nosso canal. Trazemos nesta manhã ainda um tema: nós não somos mais pecadores. É uma grande realidade que nós temos, mas ela é ocultada pela religião. Porque se a religião disser que você não tem mais pecado, ninguém vai ficar preso a uma denominação, a uma religião, que muitas das vezes você tem que levar 10% do seu salário, você levar a mídia, você tem levar essas ofertas, você tem que estar ali nos dias de reuniões, você tem que participar de todas as suas cerimônias, de tudo aquilo que eles fazem ali, de Santa Ceia, de batismo. Então, as pessoas vão ser livres. Foi para isso que nasceu o Evangelho, ou seja, as boas novas. Jesus disse na sua palavra: se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livre. E isso que Cristo fez por nós. Mas a religião, ela escraviza, ela prende as pessoas. Ela fala que o homem é pecador. Se não seguir os dogmas das igrejas, não terão a sua salvação. Mas isso não é uma verdade. Porque a palavra da Bíblia Sagrada, ela nos diz ali em Hebreus, capítulo 9, versículo 26, que diz ali que Jesus aniquilou o pecado. O pecado foi aniquilado. Então, não existe mais pecado, deixou de existir. Ali em Hebreus também, capítulo 14, ele diz ali que com uma única oferta, ou seja, um único sacrifício, Jesus nos aperfeiçoou para sempre. Qual o pecado que Jesus aniquilou, perdoou, deixou de existir? É o pecado que nos condenava, que nos separava de Deus. Nós vemos, a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo. Paulo descreve: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se por um homem entrou o pecado de Deus, entrou o pecado no mundo, fomos separados de Deus por um homem carnal. Agora, pelo espiritual, através de Jesus, ele veio e aniquilou o pecado. Ele veio consertar o estrago que, através de Adão, surgiu. Então, somos livres do pecado. O pecado que nos condenava não existe mais. Nós era acusado pela lei de Moisés. Jesus veio cumprir a lei, porque nenhum de nós conseguiríamos cumprir toda a lei. Deus deu 10 mandamentos a Moisés e ele acrescentou mais 603 mandamentos, surgindo aí 613 mandamentos da lei que eles teriam que cumprir. Se tropeçasse em um, tropeçasse em todos. Então, era impossível o homem se salvar. Por isso que é escrito ali em Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a graça nos alcançou. Aonde chegou a graça, aonde surgiu o pecado, superabundou a graça de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. Não depende do homem, não depende de ocasião nenhuma. Somos salvos, aliás, no plano de Deus, nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Esta é
uma grande realidade. Jesus veio apenas selar o que estava determinado em nossa vida, no plano de Deus. Porque Deus não tem um plano A e um plano B. Se o plano A não dá certo, vamos atentarmos ao plano B. Não, Deus tem um plano e ele fez esse plano tendo cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Ali quando deu a vida por nós, na cruz do Calvário, aonde ele aniquilou o pecado. Então, se aniquilou, nós não somos mais pecadores. Não existe pecado. Nós vemos aqui em Romanos capítulo 6, que diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ora, porventura ignorais que todos, quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Versículo 4, pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo ressuscitássemos dos mortos, que pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então, grandes coisas aconteceram só nesse versículo. Aqui foi anulado esses costumes chamados batismo nas águas. Isto nada é mais do que uma cerimônia, um costume judaico, é uma peça teatral. Para nada isso serve, porque todos nós fomos batizados na morte de Cristo. Muitos podem perguntar, mas Cristo foi batizado. Que pecado tinha Jesus para ser batizado? Por que ele foi batizado? Porque ele veio para cumprir a lei. Todos os costumes judaicos, Jesus veio participar e cumprir, para que nós não precisássemos mais viver debaixo da lei. Agora todos nós fomos batizados na morte de Cristo. A palavra diz que nós fomos mortos para o pecado. Vamos fazer uma pequena ilustração. Vamos dizer que uma pessoa vai ao juiz e diz assim, olha, senhor juiz, o Godofredo me roubou grandes coisas e não teve punição. Mas aonde está o Godofredo que nós vamos prender, diz o juiz. E ele diz, olha, o Godofredo ele está morto. Então qual a punição ao senhor Godofredo? Não tem, porque ele está morto. Qual a punição que nós temos se nós vivemos morto para o pecado? Não tem pecado. O que nos condenava era a lei. E nós não vivemos mais por lei. Vivemos pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele manda nós apostatarmos de Moisés. Porque a lei de Moisés era condenação e era morte. Agora nós vivemos pela graça. Como já falamos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Então nós somos de Cristo. Então desfaz aqui também aquela questão de, você tem que aceitar Jesus. Jesus não é Coca-Cola, não é uma mercadoria, por você aceitar ou deixar de aceitar. Não, Jesus ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Paulo escreve, a salvação não é para quem quer, não é para quem corre, mas para aquele que Deus se compadece, para aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida desde antes a fundação do mundo. É isso que diz a palavra de Deus. Portanto, nós não podemos mais chamar de pecadores. Por que a religião não ensina isso? Porque não dá lucro. Porque se eles falarem isso, as pessoas não vão procurar templos, não vão fazer os rituais, não vão levar os 10% do seu salário, não vão levar as suas ofertas especiais, não vão levar os presentes para os pastores. Então, eles vão se enfraquecer, porque a palavra de Deus diz para nós, de graça recebermos, e de graça nós temos que levar
esta palavra. Jesus disse que era não receber nada de dinheiro, a não ser alimentação. Então nós vemos um contraste. Então, devido a isto, eles prendem as pessoas com ameaças de morte, de inferno, sendo que nós somos livres, nós não somos mais pecadores. Agora você pode dizer, mas professor, nós então podemos fazer o que quisermos, tudo quanto é erro, podemos fazer porque somos livres do pecado, morremos para o pecado, não existe mais pecado. Não, Cristo nos deu liberdade, não libertinar. Tudo que nós plantarmos através do nosso corpo, tudo que nós praticarmos, nós vamos colher aqui nesta terra. Nós vemos uma passagem lá em Salmo 58, que diz assim: se os meus filhos deixarem a minha lei, não andarem nos meus estatutos, eu visitarei com vara e açoite, mas não retirarei dele a minha benignidade. Nós vemos aquele jovem que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Ele foi levado ao conhecimento do apóstolo Paulo para falar o que faria com aquele jovem. Paulo disse: deixamos ele, entregamos a sua carne para que padeça, que seja aqui nesta terra destruída, que sofra as consequências, mas o espírito será salvo. Então, por quê? Porque ele era uma pessoa de Deus, tinha os seus pecados aniquilados e estava em erro, ia ter a consequência. É a mesma coisa, as pessoas cometem crime aqui nesta terra, eles vão se haver com a justiça da terra, pelos seus crimes, pelos seus atos, e também com a justiça de Deus, porque nada passa impune, mas nada é mais que condena para a vida eterna, e nós não temos a salvação. Isso foi, nós fomos salvos na morte de Cristo, no sacrifício de Cristo. Porque o que adiantaria Cristo vir nesta terra, dar a vida por ele, para fazer o quê? Para fazer filmes, um espetáculo teatral? De forma nenhuma. Ali, Jesus estava tirando o estrago do pecado de Adão, que não existia pecado. Adão, ele infringiu a lei de Deus. E Cristo veio consertar, e ele consertou. João Batista, quando falou de Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu pergunto, ele tirou ou não tirou? Claro que ele tirou o pecado do mundo. Foi aniquilado o pecado que nos separava de Deus. Não tem nada a ver com as obras da carne que as pessoas praticam. Isso que as pessoas praticar vão pagar, com certeza, aqui nesta terra, e também vão se ver com a justiça de Deus aqui nesta terra. Porque diz a palavra que o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus, que o deu. Então nós pertencemos ao Cristo, nós somos dele. A Bíblia nos fala, através do apóstolo Paulo, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Jesus disse: das minhas mãos ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar. Ele é o Deus eterno, soberano, onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Então, ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Ao contrário de que a religião diz: olha, o diabo vai roubar a tua alma. Que absurdo! Então, se havia alguém que pode nos roubar de Deus, ele é mais forte. Então, é mentira que Cristo disse que das suas mãos ninguém arrebata. Isto é uma invenção da religião. Diabo quer dizer opositor, não é um ser que eles falam aí, que existe um ser com um tridente, com uma forca, fazem esse teatro aí, que eles a propaganda das igrejas é o diabo. Se tirar esse diabo que eles falam aí, termina esses tempos evangélicos, porque tudo é baseado no diabo, e isso não é uma realidade. Nós somos salvos na graça de Deus.
Jesus disse que aquela mulher samaritana que estava ali, estava prestes a ser apedrejada, ele disse, olha, o tempo já chegou, que os verdadeiros adoradores adorariam Cristo em espírito e em verdade. Ele nunca falou, olha, você vai a um templo mais perto da sua casa. Procure tal templo. De maneira nenhuma. Nosso culto é o nosso modo de ser aqui na terra. É o amor, é amar as pessoas, é fazer as coisas com dignidade, é respeitar as pessoas. Este é o verdadeiro culto. Quantas pessoas estão enfiadas em esses templos e ali eles são santarrões, veste as roupas dele, da aparência de santidade, mas quando eles saem dali, só Deus sabe. Eu vivi neste meio aí 50 anos, em meio a essa tortura evangélica, né? Esse massacre das pessoas. Eu sei como é que é. Eu falo sem medo de errar. Eu conheço tudo isso, mas graças a Deus, Deus me libertou pelo conhecimento e por isso que eu incentivo a você a se inscrever em nosso canal, que sempre vamos estar, enquanto Deus nos dá força, trazendo uma mensagem para que possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Amado ouvinte, louvo a Deus por tua vida, louvo a Deus por essa oportunidade de estar falando com vocês e que essas palavras façam brotar em ti um amor ao Deus eterno, aquele que deu a vida por nós. Graça e paz, um dia em perfeita vitória. Divulgue aí o nosso trabalho. Graça e paz.